Se tem uma variável econômica que os brasileiros conhecem bem, é a inflação. E eu já vou começar quebrando um mito. Aumento do preço de alguns bens ou serviços de forma isolada não é inflação. Então vamos ver o que realmente ela significa? A inflação é o aumento da oferta de moeda numa economia. Isso significa que se há um número maior de moeda competindo por uma quantidade estável de bens e serviços, ou até mesmo uma quantidade em queda de bens e serviços, ou ainda se essa oferta de moeda está crescendo muito mais rápido do que a produção da economia, a consequência é que esse novo montante de moeda irá disputar um nível de bens e serviços escassos, concorda? Essa disputa é o que leva a um aumento de preços em toda a economia, de forma generalizada, e que tende a se repetir por um longo período de tempo. Calma que eu vou descomplicar isso. Em outras palavras, esse aumento generalizado e contínuo dos preços é a consequência da inflação da oferta de moeda, o que nós vamos chamar aqui de inflação monetária, tá bom? Porém, é muito comum chamar o aumento geral e persistente dos preços de apenas inflação. E tá tudo bem, eu vou mostrar para você que isso já virou um consenso no mercado. Antes disso, eu quero que você compreenda muito bem o que causa esse aumento de preços, que é muito conhecido como inflação, e que nada mais é do que a perda do poder de compra do dinheiro. Para isso, é preciso saber o que acontece antes que essa inflação de preços seja desencadeada. Ou seja, nós vamos entender o que está por trás dessa perda do poder de compra do dinheiro. Sabe quando o governo injeta dinheiro novo na economia de um país de forma artificial, ou seja, sem que haja um fundamento para essa injeção de recursos? Imagina que neste caso a economia não está crescendo, os seus trabalhadores não estão ficando mais eficientes, enfim, a economia desse país não está aumentando a produtividade dos seus fatores de produção, que são basicamente capital humano e capital físico, máquinas e equipamentos, por exemplo. De repente, vem o governo e decide colocar mais dinheiro em circulação no país. E para isso, existem algumas formas. Pode ser, por exemplo, uma pressão para que o Banco Central mantenha a taxa de juros artificialmente num patamar menor para estimular o consumo. Pode ser através da emissão de moeda para financiar um programa social que vai beneficiar indivíduos e famílias de baixa renda, ou para financiar um novo projeto de gastos públicos para infraestrutura ou outros setores, como é o caso que nós já observamos ao longo dos governos petistas, inclusive o atual terceiro mandato do presidente Lula. Ou um exemplo recente que vimos pode ser um pacote de ajuda a pessoas e empresas durante um período de crise, como a que foi desencadeada pela pandemia de Covid-19, o que foi feito não somente no Brasil, mas também nas economias desenvolvidas, como nos Estados Unidos e em países europeus. Veja que não importa a justificativa para aumentar o nível de moeda em circulação. O que importa é que ocorre, de um modo ou de outro, uma expansão monetária no país sem fundamento econômico, o que vários de nós economistas denominamos puramente de inflação, e que, para facilitar a nossa conversa, eu estou chamando de inflação monetária. Assim, vocês conseguem diferenciar mais facilmente quando eu estiver me referindo à inflação na oferta de moeda ou à inflação de preços, que é aquela que aparece nos índices, como IPCA, IGPM e outros, beleza? Então continua comigo, você vai amar quando chegar ao final desse vídeo e você estiver sabendo tudo de mais importante sobre inflação e os impactos dela sobre a economia. E claro, na sua vida. Antes de avançar, eu quero saber, você já deixou seu like aqui no vídeo? Então aproveita para já marcar o joinha e fazer esse vídeo alcançar outras pessoas que também podem se beneficiar dessas informações. Além de me ajudar a manter a produção de conteúdo de qualidade para você aqui no canal por muito tempo. Bom, então vamos imaginar, após um aumento da oferta de moeda, a inflação monetária, agora que as pessoas têm mais dinheiro em mãos, sejam indivíduos, famílias, empresas, enfim. Será que o poder de compra nessa economia aumenta também?
Será que no longo prazo as pessoas vão conseguir comprar muito mais coisas no supermercado? Será que vão poder encher o tanque dos seus carros de combustível mais vezes no mês? Será que vão conseguir comprar mais roupas, sapatos, viajar mais, enfim? Será que elas vão poder consumir mais porque tem mais dinheiro circulando no país? A resposta é não, não mesmo, gente, porque o mercado se autorregula. Como eu disse antes, se a economia não teve ganhos de produtividade, mas ocorre um aumento da oferta de moeda, logo o consumo vai ficar mais aquecido, porque as pessoas que estão agora com mais moeda em mãos, seja papel moeda ou saldo num cartão, por exemplo, ou ainda se elas estão com acesso mais facilitado ao crédito, logo elas vão querer consumir mais. Ou seja, o lado da demanda agregada desta economia ficará mais aquecido. Porém, se do lado da oferta nada mudou ou até mesmo piorou, por exemplo, se o PIB não está crescendo e está até mesmo encolhendo, se as empresas não estão investindo mais, estão inclusive reduzindo investimentos e contratando menos pessoas, se os trabalhadores na média não estão mais produtivos para justificar aumento de salários, portanto, vai acontecer um desequilíbrio entre oferta agregada e demanda agregada. Eis que quem entrará no meio delas para restabelecer o equilíbrio nessa economia? Isso mesmo, a inflação de preços, que funciona como um ajuste natural nos preços, de modo geral na economia, para reequilibrar um nível de moeda de circulação mais alto do que no momento anterior, com o nível de oferta de bens e serviços que, por sua vez, não tem apresentado o mesmo ritmo de expansão da base monetária. E, por sua vez, esse ajuste nos preços é o que acarreta automaticamente na perda do poder de compra do dinheiro. Basta pensar que quanto mais escassa é alguma coisa, mais essa coisa é valorizada pelas pessoas e o seu preço é mais alto. Logo, quanto mais abundante for alguma coisa, se essa coisa existe em excesso no mercado, menos valorizada será e o seu preço será mais baixo. Então, a partir do momento em que existe uma quantidade maior de moeda na economia, sem fundamentos para que isso ocorra, menos valorizada será essa moeda, menor será o seu preço, inclusive face a outras moedas mais fortes. Ou seja, essa moeda em excesso passará a atribuir um poder de compra menor para as pessoas que a utilizam. Embora no curto prazo o aumento do consumo possa gerar uma elevação na oferta de bens e serviços, gerando uma alta nas receitas das empresas e no produto do país, ainda assim, no longo prazo, a inflação acaba cumprindo o seu papel, pois os preços vão sendo ajustados conforme cresce a demanda das empresas por insumos para produzirem mais e conseguirem atender ao novo nível de demanda da população. Contudo, como as firmas estão competindo pelos mesmos insumos, isso gera um aumento nos preços dessas matérias-primas e até mesmo de outros bens intermediários do mercado, como máquinas e equipamentos, o que significa aumento de custos para as companhias, que começam então a repassar esses custos na forma de preços mais altos na hora de vender os seus produtos aos seus clientes, nós, consumidores. Isso vai se espalhando pela economia até que haja um aumento generalizado e contínuo dos preços, ou seja, até que ocorra o fenômeno da inflação. E agora, nesta etapa, com um nível de preços mais elevado, ou seja, com basicamente tudo ficando mais caro, as empresas passam a produzir menos, retomando o nível de produção anterior ao aumento da oferta de moeda. Enquanto isso, as pessoas passam a demandar mais moeda para conseguirem pagar pelos bens e serviços que desejam consumir, que agora estão mais caros. Mas como tudo está mais caro, elas voltam a consumir no patamar anterior ao aumento da quantidade de moeda no país. Eis que dessa forma a economia se reequilibra, justamente por meio da inflação nos preços. Isso significa que não importa se a quantidade de moeda aumentou, ela é uma variável nominal que, como tal, não consegue impactar variáveis reais, como o nível do produto real, ou seja, não tem efeito sobre o PIB real de uma economia. Portanto, no curto prazo, mudanças na quantidade de moeda afetam principalmente o produto. Porém, no longo prazo, mudanças na quantidade de moeda afetam principalmente os preços. E um detalhe importante,
Não há governo, político ou qualquer outro ser capaz de conter o aumento generalizado dos preços que vem para reequilibrar a oferta e a demanda numa economia, após uma expansão monetária sem fundamento. A menos que o governo se comprometa e execute ajustes fiscais e permita que o Banco Central tenha autonomia para conduzir a política monetária com base em fundamentos econômicos. Ou seja, o ajuste nos preços, a inflação, não falha na sua missão. E como repetição leva à perfeição, repita comigo: inflação monetária gera inflação de preços, o que se reflete na perda do poder de compra do dinheiro. É isso o que você precisa saber. E isso não acontece porque o mercado é do mal. Isso ocorre porque para ter aumento de dinheiro circulando numa economia, é preciso ter fundamentos. Essa economia precisa ter taxas de poupança e de investimento mais altas. O seu PIB precisa estar crescendo, precisa ter ganhos de produtividade nos seus fatores de produção, ou seja, o produto gerado pela combinação de trabalhadores, capital físico e financeiro precisa ser maior do que antes. Caso contrário, não há fundamento econômico para uma expansão da oferta de moeda. E se houver aumento de moeda na economia sem que haja fundamentos, você já sabe, isso é inflação. Inflação monetária. E vai causar um aumento generalizado e persistente nos preços, se refletindo em altas nos índices de preços, ou seja, despontando nos noticiários como alta na inflação, o que significa aumento da inflação de preços. Antes de continuarmos, é interessante dizer que essa lógica dos preços reequilibrarem a oferta e a demanda, após ter ocorrido uma inflação monetária, já foi muito bem mapeada por economistas conhecidos como monetaristas, como David Hume, Milton Friedman e Anna Schwartz, que fizeram importantes contribuições ao estudo da teoria quantitativa da moeda, que consiste na principal explicação para o efeito da quantidade de moeda sobre a economia no longo prazo. Para os economistas da escola austríaca, o aumento generalizado e contínuo do nível de preços é apenas consequência da inflação monetária. É o sintoma da doença inflacionária. Porém, para simplificar os diálogos, existe uma espécie de consenso entre economistas de que a inflação é esse aumento generalizado e contínuo dos preços, que é refletido por diversos índices de preços e que nós observamos na prática como consumidores e ou produtores quando vamos ao mercado comprar bens ou contratar serviços. O que eu estou fazendo aqui é mostrar para você o que está por trás dessa lógica, ou seja, o que de fato causa um problema inflacionário, que pode se arrastar por longos períodos de tempo. Agora, aproveita para já compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que você acredita que também vão gostar bastante de entender como funciona a inflação numa economia. Nós precisamos que cada vez mais pessoas estejam conscientes do que se trata a inflação. Continuando os nossos exercícios então, segundo os monetaristas, a quantidade de moeda é o que determina o nível de preços. Ou seja, aquele nível de preços que eu falei para você que equilibra a oferta e a demanda é proporcional à quantidade de moeda na economia. E, portanto, a taxa de crescimento da quantidade de moeda determina a taxa de inflação de preços numa economia. Dessa forma, a taxa de inflação é justamente essa variação percentual no nível de preços diante de uma mudança na quantidade de moeda numa economia. É por isso que Milton Friedman postulou numa frase que ficou bem famosa de que a inflação é sempre e em toda parte um fenômeno monetário. Por esse motivo, a teoria quantitativa da moeda prescreve que o Banco Central, a entidade que controla a oferta monetária, é quem realiza o controle definitivo sobre a taxa de inflação. Em tese, se o Banco Central mantém estável a oferta de moeda, o nível de preços continua estável, ou seja, não há inflação. Mas se o Banco Central aumentar rapidamente a oferta monetária, o nível de preços irá subir rapidamente, ou seja, nós vamos observar uma inflação de preços, uma alta generalizada e persistente nos preços da economia. Entretanto, na prática, nós sabemos que o Banco Central nem sempre age sozinho. Pode haver algum tipo de influência política, alguma pressão do governo, por exemplo, sobre os dirigentes da autoridade monetária, seja para que mantenham os juros mais baixos artificialmente,
ou para que o Banco Central faça emissão de moeda para financiar despesas do governo, o que é chamado de receita de senhoriagem, o que faz aumentar a oferta monetária, causando inflação de preços. E isso é semelhante a um imposto inflacionário. Bom, mas ninguém, nem você, nem eu, recebe uma fatura oficial com a cobrança desse imposto, correto? O Banco Central simplesmente faz a emissão do dinheiro que o governo demandou. Então, você deve estar se perguntando, quem paga esse imposto inflacionário? Imagina só, nós todos, é claro. Sim, todos que têm dinheiro em espécie, seja em mãos ou depositado em contas, pagamos esse imposto inflacionário, porque à medida que os preços vão aumentando, o valor real da moeda nas nossas carteiras vai despencando. Ou seja, o nosso dinheiro perde poder de compra. Consolidando esse conhecimento, quando o governo demanda a emissão de moeda nova para financiar os seus gastos públicos, ele faz com que a moeda antiga, que está nas mãos do público, sofra uma desvalorização. É por isso que a inflação é similar a um imposto sobre a posse de moeda. Como o próprio Milton Friedman disse, outra frase bem famosa dele, inflação é a única forma de imposto que pode ser imposta sem legislação. Não é à toa que em países que sofrem de hiperinflação, a senhoriagem costuma ser a principal fonte de receita do governo. E, de fato, é amplamente visível que a necessidade de emitir moeda com o objetivo de financiar despesas do governo é uma das principais causas da hiperinflação. Com isso, a teoria quantitativa da moeda nos faz concordar que o aumento da quantidade de moeda é o principal determinante para a taxa de inflação nos preços de uma economia. Nessa linha, Milton Friedman, juntamente com a sua colega economista Anna Schwartz, escreveram 2 tratados sobre a história monetária. Com base em dados reunidos por eles sobre a economia dos Estados Unidos desde a década de 1870, é possível verificar a relação entre inflação e expansão da quantidade de moeda. Eles mostram que as décadas com grande aumento da base monetária, como a década de 1970, costumam apresentar altas taxas de inflação nos preços, enquanto as décadas com expansão monetária menor, como a década de 1930, costumam apresentar inflação baixa nos preços. Em termos estatísticos, a correlação entre a taxa média de expansão monetária e a taxa média de inflação é 0,79, o que reflete uma relação forte entre as duas variáveis. Significa que elas costumam andar juntas na mesma direção. Agora vamos ver um estudo com vários outros países, com base em dados apresentados pelo Manual do Menkel de Macroeconomia. Novamente, a relação entre expansão monetária e taxa de inflação ficou bem clara quando foram observados mais de 100 países durante os anos 2000 a 2010. Países com forte expansão monetária, como Iraque, Turquia e Bielorrússia, mostraram inflação alta, enquanto países com baixa expansão monetária, como Suíça e Singapura, apresentaram inflação baixa nos preços. Neste estudo, a correlação foi de 0,61, ou seja, essa relação está mais do que provada. Governos que aumentam a quantidade de moeda num país sem fundamentos econômicos causam inflação nos preços, o que na verdade é um grande problema, porque como essa inflação se refere a um aumento generalizado e persistente nos preços, é uma situação que pode impactar a vida das pessoas, principalmente aquelas de menor poder aquisitivo, que vivem de rendas como salários que não costumam ser reajustadas no mesmo nível da inflação. Então, as pessoas acabam vendo seu dinheiro valer cada vez menos, comprar cada vez menos bens e serviços, enquanto um país vive um problema inflacionário. Logo, se você ou algum trabalhador ganha hoje o mesmo que ganhava há 1 ou 2 anos atrás, na verdade, vocês perderam poder de compra. Simplesmente porque, na média, as coisas estão mais caras. E quando o país enfrenta um processo inflacionário, é natural que as pessoas formem expectativas mais negativas sobre o futuro. Ou seja, que famílias e empresas esperem que nos próximos meses e anos a inflação vai continuar crescendo, e essas expectativas exercem um papel importante
na formação das estimativas para encontrar a inflação esperada para os próximos períodos. Na prática, isso quer dizer que a inflação pode gerar mais inflação, porque se os consumidores acreditam que certos produtos irão se tornar mais caros no futuro, eles tendem a comprar mais no presente para estocar, aumentando a demanda, que pode pressionar os preços ainda mais para cima. Em outras palavras, as expectativas são determinadas adaptativamente. Com isso, a inflação mais alta aumenta a inflação esperada. E agora, uma última observação. Além do aumento da oferta monetária, que já sabemos ser a principal causa da inflação de preços, e além das expectativas contribuírem para a formação da inflação, quaisquer choques de oferta ou de demanda agregada também podem causar inflação. Por exemplo, um aumento contínuo do preço do petróleo, choques tecnológicos negativos. Imagina um país que tem uma taxa de investimento e de renovação tecnológica cada vez menor. Ou também o aumento do déficit público ou até mesmo o aumento da renda no resto do mundo, fazendo com que a moeda nacional passe a valer menos face a outras moedas estrangeiras. Ou seja, ocorre uma depreciação no câmbio, o que leva à necessidade de um montante maior da moeda doméstica para comprar a mesma quantidade de bens e serviços importados ou que tenham cotação internacional, como é o caso do petróleo e do minério de ferro, o que então aumenta os custos de empresas e os preços aos consumidores, ou seja, gera inflação. Todo o conhecimento desse vídeo é conhecimento de base, por isso eu preparei esse conteúdo com todo o cuidado aos detalhes e espero que você goste e que realmente isso mude a forma de você pensar para melhor. Então comenta aqui o que você achou e se ficou alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários que eu volto para te responder. E se você tem interesse em acompanhar as minhas análises e recomendações, além de outros vídeos de temas interessantes do mercado, de política, de economia e investimentos, eu sugiro que você se inscreva aqui no canal. E se quiser, ativa também o sininho para sempre receber uma notificação quando um vídeo novinho em folha chegar por aqui. E se você quer me acompanhar mais de perto no dia a dia, é só me seguir lá no Instagram, no @apalomabrum. Vejo você de novo em breve. Até o próximo vídeo.